A minha apresentação em português, mas na verdade o texto é original em inglês. Não sei se alguém precisa do texto em inglês. Não? Então eu vou ler e podem ir seguindo a apresentação do PowerPoint. Esta apresentação tem por base o artigo que escrevi este ano para o e-book do Filmóvel, que constitui um primeiro esforço de aproximação a um problema que quero continuar a explorar no futuro e que tem a ver com a dimensão ético-política do pensamento de Foucault, não apenas nos seus escritos dos anos 80, mas na sua obra como um todo. É bem sabido que Foucault foi, especialmente na década de 80 e 90, muito criticado por supostamente não ter uma concepção positiva de ética ou, de uma forma mais moderada, por ser difícil, se não mesmo impossível, conciliar as suas perspectivas sobre o poder, a sociedade e a subjetividade nos seus primeiros escritos com a preocupação ética manifestada no período final do século XX. As suas análises dos anos 70 dos mecanismos de controle social e normalização das sociedades modernas, que parecem deixar pouco espaço para uma ideia consistente de liberdade, autonomia ou soberania, juntamente ainda com as suas críticas do humanismo, da racionalidade e do universalismo, foram frequentemente utilizadas para construir a imagem de Foucault como um pensador quase nihilista, para o qual não existiria qualquer possibilidade de se pensar ou fundar uma ética minimamente satisfatória. E, no entanto, se algo caracteriza a obra de Foucault como um todo, e não apenas os seus últimos textos, nos quais as questões éticas aparecem, de facto, de forma mais evidente, é o seu desafio constante de valores e crenças estabelecidos acerca de nós mesmos e o mundo social que nos rodeia. De facto, Foucault dedica a sua obra a criticar, desafiar, questionar valores, estruturas e instituições das sociedades modernas, pondo constantemente em questão as nossas convicções fundamentais acerca de nós mesmos e a sociedade em que vivemos. Neste sentido, e como nota o comentador Richard Lynch, Foucault pode ser comparado mesmo a Sócrates no nível de provocação e de desconcerto que cria nos seus leitores. Na verdade, é o próprio Foucault que estabelece esta ligação quando refere que a função crítica que se encontra no seio da sua compreensão e prática da filosofia deriva da injunção socrática conhece-te a ti mesmo, ocupa-te de ti mesmo, que interpreta como um imperativo que constitui livremente pelo domínio de ti mesmo. Foucault parece ser um dos poucos filósofos do seu tempo a incorporar genuinamente este imperativo, sendo possível encontrar ressonâncias dele ao longo de toda a sua obra. Na verdade, se encararmos a ética como dizendo respeito não a uma mera obediência a certos códigos de comportamento ou respeito por determinados sistemas de valores e de crenças, mas antes, num sentido Foucaultiano, à relação entre nós e nós mesmos e à forma como nos constituímos como sujeitos das nossas próprias ações, então o pensamento de Foucault pode ser considerado ético em todas as suas fases e a sua concentração tardia na ética do cuidar de si não é senão o ápice de todo o seu empreendimento filosófico. É a demonstração disso mesmo que me proponho nesta apresentação, que se insere assim numa tendência relativamente recente na investigação sobre Foucault, que se tem preocupado justamente em trazer à luz a profunda dimensão ética e política do seu pensamento. Apesar de me concentrar nas suas obras dos anos 80, nomeadamente o segundo e terceiro volumes da História da Sexualidade e o curso Hermenêutica do Sujeito, juntamente e sobretudo com as entrevistas e pequenos ensaios do mesmo período, o meu objetivo é evidenciar temas que, ainda que explicitamente tematizados apenas no último período do seu pensamento, de alguma forma clarificam a importância ético-política do seu projeto filosófico como um todo, demonstrando assim a continuidade destes escritos mais tardios com as suas obras dos anos 60 e 70. Através de uma análise, em primeiro lugar, da ênfase de Foucault nas tecnologias do si como uma forma possível de domínio sobre si mesmo, em segundo lugar, do seu encorajamento ao estabelecimento de uma ética do si como prática de libertação e liberdade, e em terceiro lugar, do seu ideal de uma estética da existência, espero tornar evidente, por último, tanto o compromisso ético e político de Foucault com os desafios do seu tempo ao longo de toda a sua vida produtiva, como a utilização da filosofia como arma de resistência e promoção de liberdade, libertação e domínio individual. Começamos então pelas tecnologias do si. E num seminário dado na Universidade de Vermont em 1982, intitulado Tecnologias do Si,
Foucault identifica 4 tipos de tecnologias de razão prática, através das quais os indivíduos adquirem compreensão e conhecimento de si próprios, ao mesmo tempo que se submetem a determinadas formas de dominação que transformam o seu comportamento e as suas atitudes. São elas as tecnologias de produção, que permitem aos indivíduos produzir, transformar e manipular coisas; as tecnologias de sistemas de sinais, que permitem aos indivíduos usar signos e símbolos com sentido; as tecnologias de poder, que determinam o comportamento dos indivíduos, submetendo-os e objetificando-os para certos fins; e, por último, as tecnologias do si, que permitem aos indivíduos realizar determinadas modificações em si próprios, por forma a concretizarem determinados fins individuais. Apesar destas tecnologias raramente funcionarem de forma separada ou independente, e apesar do objetivo de Foucault, da sua obra, ter sido, nas suas palavras, mostrar tanto a sua natureza específica como a sua interação constante, o seu maior foco terão sido as 2 últimas formas de tentativa de reconstituir uma história da organização do conhecimento, tanto no que diz respeito à dominação como no que diz respeito ao si. No mesmo seminário, porém, o próprio Foucault reconhece que poderá ter enfatizado de forma excessiva o impacto das tecnologias de poder e dominação nas sociedades modernas, levando a uma visão desequilibrada, assimétrica e, sobretudo, redutora do poder. No último período da sua obra, aquilo que Foucault procura é precisamente restabelecer o equilíbrio na sua noção de poder, trazendo à luz, como se lê neste passo, no final deste passo, a interação entre si próprio e os outros e as tecnologias de domínio individual na forma da ação que o indivíduo exerce sobre si mesmo através das tecnologias do si. Estas tecnologias do si, uma forma de treino e modificação dos indivíduos que Foucault explicitamente opõe às tecnologias de poder ou dominação com que se ocupou ao longo da maior parte da sua vida produtiva, são descritas neste passo como técnicas que permitem aos indivíduos efetuarem sozinhos ou com a ajuda de outros um certo número de operações nos seus corpos e almas, pensamentos, condutas e modos de ser, por forma a transformarem-se com vista ao alcance de um certo estado de felicidade, pureza, sabedoria, perfeição ou imortalidade. E assim, ainda que não correspondendo a um interesse completamente novo para Foucault, representando apenas uma alteração de foco relativamente a um problema que o ocupou mais de 25 anos, esta viragem tardia para as tecnologias do si acrescenta, de facto, complexidade às suas concepções da ordem social e da subjetividade, afastando possíveis más interpretações do seu pensamento. Mais concretamente, o que acontece nesta fase é que a crítica de Foucault do poder disciplinar e do controle social dá lugar a uma preocupação renovada com a ética enquanto cuidado de si e as formas como os indivíduos podem, apesar desses poderes opressores e disciplinadores, oferecer resistência através do governo, da criação, da configuração de si próprios. Assim, de uma perspectiva global que considere todas as dimensões do poder, e não apenas as que Foucault elaborou nos anos 70, os sujeitos estão longe de ser meras criaturas sem forma, condicionáveis, para usar a expressão de Honneth na crítica do poder. Portanto, os sujeitos não são estas criaturas sem forma, condicionáveis, dominadas por sistemas transsubjetivos de micropoderes que os oprimem, disciplinam e controlam completamente, mas são antes indivíduos que lidam, ou pelo menos podem lidar, ativamente com essas forças externas opressoras, por forma a idealizar e criar as suas próprias vidas e personalidades individuais. A tradição grega e latina do cuidado de si, à qual Foucault dedica uma grande parte da sua obra mais tardia, é um exemplo paradigmático da incorporação e concretização perfeitas destas tecnologias do si naquilo a que Foucault chama arte da vida ou o governo de si mesmo. Com efeito, aquilo que mais parece ter impressionado Foucault nesta tradição de pensamento é precisamente a forma como a ética era concebida em total independência de qualquer estrutura institucional, jurídica ou disciplinar, e, como tal, se encontrava totalmente dissociada de qualquer tentativa de normalizar a população. Assim, a ética estoica, por exemplo, não era nem universalmente imposta nem aplicável a todos. Como diz Foucault, não era uma questão de fornecer um modelo de comportamento para todos, tratava-se de uma escolha pessoal para uma pequena elite. É verdade que o imperativo para cuidar ou tomar conta de si mesmo era um imperativo que se encontrava totalmente enraizado e disseminado na cultura greco-romana e, portanto, não pode ser concebido como iniciativa ou criação puramente individual, completamente livre de qualquer tipo de influência ou poderes externos.
Neste sentido, o próprio Foucault salienta a forma como estas práticas do si eram modelos que eram propostos, sugeridos, impostos aos indivíduos pela sua cultura, a sua sociedade, o seu grupo social. O que está aqui em causa não é, portanto, a oposição entre uma autoconstituição puramente autónoma e um modelo de subjetivação heterónimo, coercivo, mas antes a distinção significativa entre um sujeito completamente passivo, que é um mero produto de um conjunto de micropoderes externos que se exercem sobre si, e um sujeito relativamente ativo, que no seio desses poderes externos e apesar deles, ainda assim consegue emergir como sujeito ético e envolver-se ativamente na sua própria Constituição. É importante sublinhar que a atividade e a passividade do sujeito não são dimensões contrastantes ou opostas, mas antes perspectivas complementares na concepção final de Foucault sobre a subjetividade, uma vez que ambas se referem a diferentes formas de constituição ou objetivação do sujeito. Neste sentido, parece legítimo afirmar-se que a chamada viragem ética de Foucault constitui mais um desenvolvimento e complexificação da sua concepção do sujeito do que propriamente uma ruptura radical com a primeira fase do seu pensamento, como tantas vezes sugerido. Ao longo de toda a sua obra, Foucault rejeita repetidamente, provavelmente sob a influência de Nietzsche, a ideia do sujeito como substância, o que é totalmente diferente de simplesmente rejeitar qualquer concepção de sujeito. O sujeito não é uma substância, mas uma forma, e esta forma é fluida, flexível e alterável, nem sempre, nem sobretudo, idêntica a si mesmo. Assim, é possível dizer que, segundo a concepção de Foucault, os indivíduos são, de facto, criaturas sem forma, condicionáveis, mas num sentido radicalmente diferente da ideia expressa por Honneth. Os indivíduos não têm forma e são condicionáveis porque não têm uma essência fixa, eterna, inalterável, monádica e, portanto, estão sujeitos a serem modificados e moldados por tudo aquilo com que estão em contacto ou, de alguma forma, relacionados, seja uma estrutura coerciva externa ou um qualquer modelo que voluntariamente aplica a si mesmo. Neste sentido, as práticas ascéticas que caracterizam a cultura antiga do si, por exemplo, são também práticas disciplinares. A sua diferença fundamental relativamente a outras práticas deste género é que, neste caso, elas não são impostas, mas é o próprio sujeito que decide voluntariamente submeter-se a elas num esforço por alcançar governo ou domínio sobre si mesmo. Assim, a última concepção de Foucault da ética da subjetividade implica a rejeição tanto do modelo de uma constituição autónoma pura do sujeito, independentemente de quaisquer relações de poder, como do modelo de um sujeito totalmente heterónimo, completamente determinado por essas mesmas relações de poder. Quer dizer, o sujeito está permanentemente em contacto com poderes externos que se exercem sobre si e que influenciam o seu comportamento, mas isto não quer dizer que ele seja totalmente determinado por elas, e isto porque, na formulação de Daniel Smith, para além de ser influenciado por forças exteriores, o sujeito também se afeta a si mesmo. Parece assim legítimo concluir que o reconhecimento tardio que Foucault faz da possibilidade de uma relação de poder do sujeito sobre si mesmo, isto é, a possibilidade dos indivíduos se tornarem donos dos seus próprios processos de subjetivação, refuta a ideia reducionista de uma regra de força unilateral que Honneth, entre outros, de forma algo simplista, atribuíram à sua teoria social. Eu não gosto bem assim, eu preciso falar mais alto. Bem. Não sei. Pode falar um pouquinho mais devagar, que eu agradeço. Passamos então ao tópico da ética do si como prática de liberdade. Numa das suas últimas entrevistas, A Ética do Cuidar de Si como Prática de Liberdade, Foucault afirma explicitamente que a liberdade é a condição ontológica da ética, ou numa outra formulação, que a ética é a prática consciente da liberdade. Esta afirmação pode parecer paradoxal se levarmos em conta uma das críticas mais frequentes ao seu pensamento, nomeadamente a aparente incompatibilidade entre a sua suposta concepção de poder e qualquer ideia de liberdade humana ou autonomia. Ou, pior ainda, esta afirmação poderá dar razão justamente aos seus críticos e confirmar a impossibilidade de uma ética satisfatória no interior do seu pensamento, se confirmar que a sua noção de poder é, efetivamente, incompatível com a ideia de liberdade humana e autonomia.
Esta crítica baseia-se, porém, numa má compreensão da sua noção de poder, que nesta mesma entrevista de 1984, Foucault lamenta e procura corrigir. Diz Foucault: a afirmação "você vê poder por todo o lado, então não há lugar para a liberdade" parece-me totalmente inadequada. Não é possível atribuir uma ideia de que o poder é um sistema de dominação que controla tudo e que não deixa espaço nenhum para a liberdade. Ora, a razão pela qual uma tal ideia não pode ser atribuída a Foucault é que, uma vez mais na esteira de Nietzsche, a sua concepção de poder necessariamente envolve as ideias de relação, de resistência e, assim, também de liberdade. Longe de ser incompatível com a omnipresença do poder, a liberdade é, segundo Foucault, a própria condição de possibilidade do poder, quer dizer, de relações de poder. Para Foucault, como de resto já para Nietzsche, qualquer relação humana, seja ela de natureza pessoal, amorosa, sexual, política, social, económica, institucional ou pedagógica, é uma relação de poder no sentido em que envolve sempre e necessariamente uma tentativa de controle e domínio sobre a conduta da outra pessoa. Mas uma vez que, segundo a concepção de Foucault, o poder tem sempre uma natureza relacional e o mesmo objetivo pode ser encontrado na outra pessoa também, as relações de poder são sempre necessariamente móveis, modificáveis, instáveis e, sobretudo, reversíveis. A possibilidade de alteração no equilíbrio de forças e inversão do mesmo é a própria essência de uma relação de poder. Este é um passo longo que eu vou utilizando, portanto, as partes que eu cito estão a longo. Diz Foucault que se um dos dois estiver completamente à disposição do outro e se tornar uma coisa sua, um objeto sobre o qual ele possa exercer uma violência infinita e ilimitada, não haverá relações de poder. Portanto, para que se exerça uma relação de poder, é preciso que haja sempre, dos dois lados, pelo menos uma certa forma de liberdade. Ora, aqui um momento para indicar que isto confirma, em primeiro lugar, que as relações de poder implicam pelo menos um certo grau de poder de ambas as partes. E isto aplica-se até mesmo a situações em que o equilíbrio de poder é claramente desequilibrado e assimétrico. Segundo Foucault, o poder só pode ser exercido se a parte dominada ainda tiver alguma possibilidade e capacidade, por mais mínima que seja, de reverter a situação. Continuando a citação: mesmo quando a relação de poder é completamente desequilibrada, quando verdadeiramente se pode dizer que um tem poder total sobre o outro, um poder só pode exercer sobre o outro se ainda restar a esse último a possibilidade de se matar, de saltar pela janela ou de matar o outro. Isto implica também, então, em segundo lugar, que qualquer relação de poder necessariamente envolve resistência. Conclui Foucault, isto significa que nas relações de poder há necessariamente a possibilidade de resistência, pois se não houvesse possibilidade de resistência violenta, de fuga, de subterfúgios, de estratégias que libertam a situação, não haveria de forma alguma relações de poder. A concepção de poder de Foucault está assim intimamente relacionada com uma noção de agonismo. Toda a rede de relações de poder que se estabelecem aos mais variados níveis entre os indivíduos, no interior de uma determinada comunidade, caracteriza-se por uma provocação permanente de ambas as partes, que é, ao mesmo tempo, nas suas palavras, incitação recíproca e luta. É evidente que há casos mais extremos, a que Foucault chama estados de dominação, que se caracterizam por permanecerem de alguma forma congelados, fixados ou bloqueados numa certa configuração assimétrica de poderes por um longo período de tempo, em que a margem de liberdade da pessoa ou pessoas oprimidas é extremamente reduzida e limitada. Mas mesmo nesses casos raros, a resistência não deixa de estar presente, mesmo que se apenas compre uma possibilidade. Chegamos assim a este último excerto desta citação. Nesses casos de dominação, sejam eles de natureza económica, social, institucional ou sexual, o problema é saber onde se vai formar a resistência. Portanto, para Foucault é importante não confundir estes estados de dominação, que são extremamente raros, com as simples relações de poder que estão presentes em qualquer tipo de interação humana. Foucault distingue também práticas de liberdade de práticas de libertação. Estas últimas poderão ser necessárias para tornar possíveis práticas de liberdade, em casos de fortes estados de dominação política, cultural ou social, por exemplo,
mas não são em si mesmas suficientes para produzir vidas aceitáveis, satisfatórias. Como tal, a questão ética para Foucault não é de que é que tenho de me libertar para poder agir, mas antes, como é que posso praticar a minha liberdade? Ou o que posso fazer com a liberdade que tenho disponível? A tradição greco-romana de cuidar de si é, uma vez mais, um modelo para Foucault a este respeito. Para os gregos, a liberdade era equivalente à não escravidão, ou era ao contrário da escravidão. Ser livre significava não ser escravo de outra pessoa, de uma cidade, de um governante ou das suas próprias paixões e apetites. O cuidar de si era um meio particular de exercer ou praticar a liberdade, isto é, de se conhecer a si mesmo, criar-se, superar-se e tornar-se dono de si próprio. Na descrição de Foucault, aqui citada, ser livre significa não ser escravo de si mesmo nem dos seus apetites, o que implica estabelecer consigo mesmo uma certa relação de domínio, de controle, a chamada arquê ou poder comando. Neste sentido, o ethos particular do cuidar de si era ele mesmo uma forma de conversão de poder ou uma forma de controlá-lo e limitá-lo. Uma forma de resistência aos perigos, não apenas da escravatura, mas também do abuso de poder. E é neste sentido, inspirado pela ética do cuidar de si, Foucault pode rejeitar tanto a possibilidade de uma sociedade totalmente liberta de estruturas opressivas e repressivas, como a impossibilidade de exercer uma resistência ativa a elas. E cito: a ideia de que poderia haver um estado de comunicação no qual os jogos de verdade poderiam circular sem obstáculos, sem restrições e sem efeitos coercitivos parece-me utópica. Trata-se precisamente de não ver que as relações de poder não são uma coisa má em si mesma, da qual seria preciso libertar-nos. Acredito que não pode haver sociedade sem relações de poder se elas forem entendidas como estratégias através das quais os indivíduos tentam conduzir, determinar a conduta dos outros. O problema não é, portanto, tentar dissolvê-las na utopia de uma comunicação perfeitamente transparente, mas imporem-se regras de direito, técnicas de gestão e também o ethos, a prática do si, que permitirão, nesses jogos de poder, jogar com o mínimo de dominação possível. Assim, contrariamente a outros autores, Foucault não considera o poder como um mal em si mesmo. Pelo contrário, enquanto componente fundamental de qualquer relação, ele é também a condição de possibilidade de coisas como o amor e a paixão, a educação e a transmissão de conhecimento, práticas médicas, etc. O problema, portanto, não é o poder, mas o possível abuso de poder e de autoridade, especialmente por parte do Estado e das suas instituições totalizadoras, as quais, segundo Foucault, só podem ser controladas através de novas formas de subjetividade e da renovação de uma ética baseada em práticas do si e da liberdade. É este, na sua perspectiva, um ponto crucial nas lutas por direitos políticos e contra formas abusivas de governo. E porque no entendimento de Foucault o desafio dos nossos tempos não é tanto descobrir o que somos, mas principalmente recusar o que somos, este passo, precisamos, nas suas palavras, de imaginar e construir o que poderíamos ser para nos livrarmos deste duplo constrangimento político que é a simultânea individualização e totalização das estruturas do poder moderno. Passo agora para a estética da existência. E um último grande ponto de inspiração para Foucault na tradição antiga do cuidado de si é a forma como esta escolha de se ocupar consigo, a tomar conta de si, ou cuidar de si, era motivada em grande parte pelo desejo de viver uma vida bela ou, na formulação preferida de Foucault, criar-se a si próprio como uma obra de arte, estabelecendo aquilo a que chama uma estética da existência. Por outras palavras, aquilo que caracteriza esta tradição ética em relação a outras estruturas éticas mais tardias, religiosas ou jurídicas, por exemplo, é que a razão que levava os indivíduos a submeterem-se a determinados códigos morais rígidos e austeros não era o respeito ou obediência cegos por lei, racional, divina ou civil, mas sim uma preocupação individual consigo mesmos e uma escolha pessoal e refletida de adquirir um ethos ou modo de ser que fosse bom, belo, honroso, respeitável, memorável e exemplar. E ainda que Foucault rejeite a ideia de que este modelo greco-romano possa oferecer uma alternativa plausível à institucionalização moderna da ética, acredita que podemos, ainda assim,
aprender com ela ou utilizá-la para analisar e, sobretudo, alterar a realidade atual. Diz Foucault, não precisamos de escolher entre o nosso mundo e o mundo grego, mas uma vez que podemos observar que alguns dos grandes princípios da nossa ética se relacionaram em determinado momento com a estética da existência, creio que este tipo de análise histórica poderá ser útil. Durante séculos, convencemos-nos de que entre a nossa ética pessoal, a nossa vida cotidiana e as grandes estruturas políticas, sociais e económicas se estabeleciam relações analíticas e que não podíamos alterar nada, por exemplo, da nossa vida sexual ou vida familiar, sem arruinar a nossa economia, a nossa democracia, etc. Eu acho que temos que nos livrar desta ideia de uma relação analítica ou necessária entre a ética e outras estruturas sociais, económicas ou políticas. Apesar do seu tom geralmente académico e descritivo e de sua relutância geral em apresentar soluções, Foucault expressa frequentemente a sua admiração por este modelo helénico de autocreação e o desejo por um renascimento e uma ética com bases semelhantes nas sociedades contemporâneas. Citando, a ideia de bios como material para uma obra de arte estética é algo que me fascina. O que me surpreende é o facto de, na nossa sociedade, a arte se ter tornado algo relacionado apenas com objetos e não com os indivíduos ou a vida. Que a arte seja algo especializado ou feito por especialistas que são artistas. Não poderia a vida de qualquer indivíduo tornar-se uma obra de arte? Porquê que um candeeiro ou uma casa são objetos de arte e a nossa vida não? Ao conceder a possibilidade e a desejabilidade de uma estética de existência, Foucault aproxima-se uma vez mais da concepção nietzschiana da ética e da subjetividade, tal como expressa na Aurora e na Gaia Ciência, por exemplo. Numa passagem muito conhecida desta última, no aforismo 290, Nietzsche diz o seguinte: dá estilo ao caráter, uma arte grande e rara. Pratica aquele que passa os olhos por tudo o que a sua natureza apresenta, quanto a forças e fraquezas, e o encaixa então num plano artístico, até que qualquer delas aparece como arte e razão, e a própria fraqueza arrebata dos olhos. Se o gosto for bom ou mau, significa menos do que se pensa. É suficiente que seja o gosto próprio. Nietzsche opõe as naturezas fortes e dominadoras que dedicam uma longa prática e trabalho diário ao seu autocultivo estético às personalidades fracas, estou a citar, que não são senhoras de si próprias, que odeiam o constrangimento do estilo. O ideal que tanto Nietzsche como Foucault tomam de empréstimo das escolas zentistas é o de um domínio perfeito de si mesmo, ou sobre si mesmo. Um ponto adicional de semelhança entre as abordagens de Nietzsche e Foucault a este respeito, igualmente inspirado na tradição antiga do cuidar de si, é que esta prática de cultivo de si envolve para ambos criação e criatividade, muito mais do que conhecimento ou descoberta de uma suposta essência. Quer dizer, no cultivo de si não se trata de descobrir uma espécie de eu verdadeiro, autêntico, que se encontrasse escondido, mas sim de o criar, de o configurar ou de lhe dar estilo, na expressão de Nietzsche. Reconhecendo explicitamente a afinidade da sua perspectiva a este respeito com Nietzsche, Foucault afirma, nesta entrevista ao ponto diretamente a Sartre, que da ideia, certo, está aqui citado também, da ideia de que o eu não nos é dado, julgo que se extrai apenas uma consequência prática. Temos que nos criar a nós próprios como uma obra de arte. Enquanto Nietzsche ilustra este processo com a imagem do jardineiro que cultiva as suas funções de maneira tão fecunda e proveitosa como uma bela fruta numa latada, Foucault usa as metáforas do governador que gera os que são governados, o diretor de uma empresa que gera os seus negócios, o chefe de família que gera a sua casa e o soberano contra o qual não haveria mais revoltas. Segundo Foucault, este ideal de um domínio perfeito sobre si mesmo manteve-se o foco principal da ética antiga durante vários séculos, até ao advento do cristianismo. Se aquilo a que Foucault chama a cultura do si não desapareceu com o cristianismo, ela foi ainda assim definitivamente apropriada, deslocada e utilizada para fins diferentes no contexto religioso. Mais concretamente, o problema da ética como estética da existência foi encoberto pelo problema da purificação. E o si, que anteriormente constituía o material para a criação de uma obra de arte, torna-se agora algo que tem que ser decifrado e, sobretudo, renunciado, ao mesmo tempo que a concentração em si
passa a ser considerada como oposta à vontade de Deus e, como tal, concebida como um sério obstáculo à salvação da alma. Foucault vê o cristianismo como uma das maiores causas do obscurecimento da tradição do cuidado de si e do desinteresse pela mesma nas sociedades contemporâneas. Devido à influência da mensagem cristã de um ideal de altruísmo e renúncia de si, habituámos-nos à ideia de que o amor próprio é algo negativo ou reprovável e que cuidar de si mesmo equivale a uma forma desprezível de egoísmo ou egocentrismo. Como consequência, tendemos a olhar de forma desconfiada para uma forma de ética ou moral que orbita em torno de noções como cuidar de si mesmo, dedicar-se a si mesmo, concentrar-se em si mesmo, etc. Uma outra causa que Foucault aponta para a supressão desta tradição de pensamento está relacionada com a história da verdade e aquilo a que Foucault chama o momento cartesiano. Muito resumidamente, Descartes simboliza para Foucault um momento que, na Idade Moderna, requalificou e priorizou o princípio do conhece-te a ti mesmo sobre o cuida de ti mesmo, colocando a autoevidência do sujeito pensante como fundamento da investigação filosófica e tornando a aquisição de conhecimento independente de uma transformação espiritual. O cuidado de si, que até então constituíra o fundamento da filosofia, foi assim desqualificado e desacreditado de um ponto de vista filosófico. Por estas razões, o cuidado de si acabou por ser totalmente negligenciado e deixado na penumbra pelo pensamento ocidental na sua reconstrução da sua própria história, como Foucault diz na hermenêutica do sujeito. Apesar do ressurgimento episódico de uma estética da existência no Renascimento e no dadaísmo do século XIX, e também das tentativas filosóficas sucessivas de reconstituir uma ética do si, entre as quais Foucault nomeia Montaigne, Schopenhauer e Nietzsche, entre outros, Foucault sublinha que praticamente não temos na nossa sociedade qualquer resquício da ideia de que a principal obra de arte à qual devemos aplicar valores estéticos somos nós mesmos, a nossa vida, a nossa existência. Também não existe hoje, segundo Foucault, um verdadeiro cuidado de si, pelo menos não na forma organizada e dominante característica da antiguidade, o que leva Foucault a negar que tenhamos muito de que nos orgulharmos nos esforços que hoje fazemos para reconstituir uma ética do si e a suspeitar que haja uma certa impossibilidade de constituir hoje uma ética do si. Ainda assim, Foucault acredita e sugere explicitamente, no final deste parágrafo, que a constituição de uma nova ética do si talvez seja uma tarefa urgente, fundamental e politicamente indispensável, se for verdade que, afinal, não há outro ponto, primeiro ou último, de resistência ao poder político, senão a relação si para consigo. Aproximamos assim da conclusão e o último tópico que gostaria de abordar é a compreensão de Foucault da filosofia como uma arma de resistência. Numa das suas últimas entrevistas, já anteriormente citada, a ética do cuidado de si como prática da liberdade, Foucault concorda com a ideia de que uma das funções da filosofia mais importantes sempre foi alertar para os perigos do poder, acrescentando que a filosofia é justamente o que questiona todos os fenómenos de dominação em qualquer nível e em qualquer forma com que eles se apresentem, política, económica, sexual, institucional ou qualquer outro. Foucault terá perseguido este propósito ao longo de toda a sua obra, ainda que a sua relevância ética ou política só tenha sido mais explicitamente trazida à luz na fase final do seu pensamento. Ora, se a tarefa ética, política e filosófica mais premente dos nossos dias é, retomando o texto já citado, recusar o que somos, através do estabelecimento de novas práticas de subjetividade e uma nova ética do si, então, todas as obras de Foucault, e em particular justamente os seus alertas relativamente aos perigos do poder disciplinar e a sua apresentação de modos alternativos de constituição do si, podem ser vistas como catalisadores importantes a este respeito. De facto, alertar contra os perigos do poder e pôr em questão a dominação a todos os níveis é, simultaneamente, promover a libertação e a liberdade individual, um papel com que, de forma bastante significativa, o próprio Foucault se identificou. Diz Foucault, numa outra entrevista, o meu papel, e este é um termo demasiado pomposo, é mostrar às pessoas que elas são muito mais livres do que pensam, que elas tomam por verdadeiros, por evidentes, certos temas fabricados num momento particular da história,
e que essa pretensa evidência pode ser criticada e destruída. O papel de um intelectual é mudar alguma coisa no pensamento das pessoas. Nesta mesma entrevista, Foucault acrescenta que um dos seus objetivos principais sempre foi mostrar como as nossas paisagens mais familiares não são de todo necessárias ou universais, mas antes um produto de processos sociais e políticos extremamente complexos que caíram no esquecimento. Trazer estes processos à luz é, simultaneamente, o primeiro passo para os superar e a contribuição particular de Foucault a este respeito. Neste sentido, as análises de Foucault dos anos 70 sobre a natureza opressiva e coerciva das sociedades disciplinares modernas estão muito longe de manifestar consentimento ou mesmo resignação. Dentro de certos limites, é possível oferecer resistência a este poder disciplinar, sendo precisamente para este objetivo que o trabalho genealógico de Foucault parece querer contribuir. É neste sentido que Paul Veyne caracteriza Foucault como um guerreiro nas trincheiras. Segundo Veyne, a história do passado caracteriza-se por uma série de lutas entre os homens por algo que não é nem verdadeiro nem falso, mas que se impõe como verdade a ser transmitida, o que, na sua perspectiva, implica que a filosofia não tem outro uso senão fazer guerra. Não a guerra de anteontem, mas a guerra de hoje. Guerra esta que começa justamente por provar genealogicamente que não há outra verdade na história senão precisamente este combate. Esta tarefa, segundo Veyne, Foucault incorpora na perfeição, acrescentando ainda, referindo-se a Foucault, que ser um filósofo é fazer um diagnóstico das possibilidades presentes e desenhar um mapa estratégico, com a esperança secreta de vir a influenciar a escolha dos combates. Ou como Veyne sublinha no mesmo texto, enquanto genealogista, o filósofo não pode afirmar que está certo e que todos os outros estão errados. A única coisa que o filósofo pode e deve fazer é mostrar aos outros que estão errados ao afirmar que estão certos. Assim, o objetivo de Foucault não é substituir determinadas verdades por outras, mas antes destruir a validade de verdades aceitas e adotadas através da demonstração do seu caráter contingente e arbitrário, abrindo assim um espaço de liberdade e crítica individual e promovendo, ou pelo menos facilitando, a libertação e criatividade dos indivíduos. Enquanto genealogista, o seu foco é o passado, e enquanto guerreiro, a sua guerra é a guerra de hoje, do presente. Enquanto filósofo, porém, o seu alvo é necessariamente o futuro. Nas suas palavras, a ontologia crítica de nós mesmos tem de ser considerada não certamente como uma teoria, uma doutrina ou mesmo um corpo permanente de conhecimento que se vai acumulando. Tem de ser considerada como uma atitude, um ethos, uma vida filosófica na qual a crítica daquilo que somos é simultaneamente a análise histórica dos limites que nos foram impostos e uma experiência com a possibilidade de ir para além deles. Por outras palavras, e concluindo, as suas genealogias da formação e constituição do sujeito moderno são, ao mesmo tempo, uma provocação e um desafio à mudança futura e à autotransformação. Ao desafiar e pôr em causa verdades e convicções adquiridas e incorporadas, ao questionar os nossos valores e costumes comuns, ao chamar a atenção para os perigos de dominação das nossas disciplinas e instituições, ao desconcertar-nos constantemente relativamente à nossa relação connosco mesmos e com o meio social e político em que estamos inseridos, e, finalmente, ao oferecer-nos, no período final do seu pensamento, um exemplo vivo de uma forma diferente de nos relacionarmos connosco e adquirirmos controle e soberania sobre nós mesmos, Foucault promove, de facto, uma espécie de despertar e uma inspiração para a mudança, contribuindo para a libertação individual e incentivando-nos a tornar-nos senhores dos nossos próprios processos de subjetificação. Dito noutros termos, e respondendo agora diretamente aos críticos que consideram o pensamento de Foucault incompatível com a ética, podendo entender-se a ética como uma conquista, todo o esforço de Foucault se caracteriza, justamente, pela tentativa de tornar uma ética possível. Deste ponto de vista, parece inegável que existe, de facto, uma forte continuidade em toda a obra de Foucault e que esta, como um todo, efetivamente concretiza o imperativo profundamente ético de Sócrates que, na sua perspectiva, caracteriza a filosofia desde os seus primórdios. Obrigada.
seja, o que agora é comentário, não é? Não sei. Posso dizer alguma coisa assim? Sim, obviamente. Pois, então, simplesmente para dizer, depois que eu tive, dizemos, a possibilidade de ler a notícia, a comunicação da Marta, no que eu fazer simplesmente comentários, sou, obviamente, introduzir alguns pontos mais a respeito aos assuntos que a Marta apresentou e individuar, dizemos, alguns pontos de força, não sei se se diz em português, pontos de força, pontos relevantes, e algumas dúvidas, não, que eu tive na leitura do texto. Sem dúvida, o ponto mais relevante do meu ponto de vista é, obviamente, a ideia de interpretar, de pensar, não? O pensamento do Foucault, a partir exatamente deste último pensamento, dos últimos textos, não em termos de ruptura, não? Mas em termos de continuidade. Então, em termos de continuidade de uma questão, dizemos, uma questão que é, ao mesmo tempo, ética e política. Também se no teu texto, dizemos, o termo política não foi tão presente como o termo ética. Mas, obviamente, eu acho que é uma interpretação que eu faço minha. A ideia é que, efetivamente, Foucault tem um horizonte de continuidade na interpretação do seu trabalho. É, obviamente, também uma interpretação muito debatida num debate aberto no interior dos estudos Foucaultianos sobre isso, e porque, obviamente, falamos de 25 anos de trabalho. Dizemos, desde o trabalho da arqueologia do saber até os últimos trabalhos da hermenêutica do sujeito, são, por exemplo, os textos mais conhecidos, acho, pelo lado público, como pode ser a história da loucura, ou, por exemplo, os textos sobre a prisão, obviamente. Então, temos 25 anos de trabalho nos quais Foucault manifesta efetivamente também ideias diferentes. Mas eu acho realmente, como a Marta disse, é uma questão mais ou menos individuada, está presente no texto, nos textos no interior, dizemos, do programa filosófico Foucaultiano. Também do ponto de vista, ao início da tua relação, dizeste, obviamente, como Foucault foi interpretado nos anos 70, sobretudo nos anos 70, como, dizemos, a partir de uma forma de nihilismo, era, dizemos, um horizonte mais largo, não só o Foucault, mas mesmo o Derrida, a desconstrução, não? Eram interpretados pelo horizonte oriental, sem dúvida, na França também, pelo marxismo histórico, ou seja, tudo o que não estava no interior, dizemos, da ortodoxia russeliana era, obviamente, considerado nesses termos. A partir disso, obviamente, podemos dizer uma coisa mais, ou seja, esse Foucault que parte do estruturalismo, que também se distancia imediatamente do estruturalismo, ela sempre disse: eu nunca fui efetivamente estruturalista. Então, muitas interpretações foram também levadas ao Foucault, sem que o Foucault mesmo fosse de acordo com isso. Mas, obviamente, o problema, dizemos, deste Foucault nihilista, desta interpretação do Foucault nihilista, fica exatamente no mesmo lado da reinterpretação, não, da questão do sujeito, que nos anos 70 é, obviamente, o sujeito histórico, o sujeito que se opõe ao capitalismo, então ao sujeito possivelmente revolucionário. E, nesse sentido, não pensar mais, não, temos também que pensar
qual é a realidade histórica na qual não Foucault efetivamente pensa e desenvolve o seu pensamento. Na Europa, assim como na França, em particular nos anos 80, obviamente não pensar mais ao sujeito como substância, é pensar pôr ao lado completamente a ideia de um sujeito revolucionário que efetivamente possa desenvolver de maneira outra a história do mundo, ou mesmo a história do capitalismo. E nesse sentido, eu acho também que esta continuidade do pensamento de Foucault, esta continuidade de questão, tem que ser também posta em relação sempre com os problemas históricos, os problemas do presente que Foucault trata. Foucault tem perante si. Por exemplo, também um texto sobre a loucura, um texto sobre a prisão, seriam inconcebíveis sem pensar aos problemas reais, concretos que Foucault tem perante de si. Então, continuidade de pergunta, continuidade de questão, mas também continuidade, dizemos, de interrogação do presente. Isso leva, dizemos, a esse horizonte não, que eu partilho tudo com a Marta, dizemos, leva em parte a uma crítica, posso dizer, a uma dúvida. Ou seja, entre todos os textos que a Marta apresentou, falta, dizemos assim, esse texto dos anos 1934, que é o Qu'est-ce que Lumière, onde efetivamente Foucault reinterpreta a rigor um pouco toda, dizemos, o seu trabalho intelectual, também nos anos 70. E parte efetivamente da ideia de uma ontologia do presente, ou uma ontologia da atualidade, na qual inscreve efetivamente autores, entre os quais efetivamente o próprio Nietzsche, mas partindo da filosofia de Kant, mas em particular da filosofia de Kant, dizemos que na qual Kant responde efetivamente à pergunta sobre o que é iluminismo. E nesse sentido, dizemos, posso dizer, falta esta última parte do pensamento do Foucault. Então, esta parte na qual efetivamente Foucault representa a sua atividade intelectual como uma atividade filosófica em relação direta ao presente, em relação, dizemos, a autores como Nietzsche, como Hegel, como Kant, alguns como Weber, que efetivamente foram, dizemos, sempre filósofos, mas em relação direta com a atividade. De um lado. Do outro lado, e acho que seja também bastante, acho que nesse mesmo texto, que é de 1984, Foucault interpreta como, dizemos, questão decisiva do seu trabalho, não? Então, questão decisiva que também permite-nos de chegar, dizemos, a uma das perguntas fundamentais. Ou seja, eu estou de acordo contigo quando efetivamente deixaste ver esta relação não, entre poder e resistência, como forma real, efetiva da ideia também do poder do Foucault. Nunca mais um poder como substância, nunca mais um poder totalitário, mas sempre um poder, dizemos, um poder de relação, um poder que entra nas relações entre pessoas, entre indivíduos. Mas o que, dizemos, chega no último do trabalho de Foucault é que, minha ideia, realmente eu respondo isso, primeiro, seja, efetivamente, dizemos, a ideia de uma tecnologia do si como tecnologia da verdade. Isso, nos últimos tempos, por moderno do si dos outros, na minha esposa na hermenêutica do sujeito e também na coragem da verdade, isso realmente põe, dizemos, a questão máxima não? Na interpretação do último Foucault.
ou seja, a possibilidade de reinterpretar toda a questão do poder e toda a questão de uma resistência possível a qualquer poder como questão de reinterpretação, de ressubjetivação dos sujeitos a partir, dizemos, da verdade sobre si próprios. E, então, isso acho que seja também importante dizer, acrescentando a tua imagem compreensiva, muito bem feita, de todo o itinerário Foucaultiano. Posso continuar, se quiseres. Sim, muito obrigada pelos teus comentários. Eu reconheço essas lacunas, tanto do texto sobre o que é o iluminismo. Na verdade, tenho uma citação, mas é só uma, de facto. Falo propriamente desse texto, mas não o utilizei tão a fundo como as outras entrevistas, como a prática da atividade de si, ou a genealogia da ética, ou a hermenêutica do sujeito. E de facto, o apontamento que fazes sobre a ontologia do presente e a atualidade está neste contexto e enriqueceria o texto. Portanto, vou acrescentar esse texto. E também, obviamente, este último ponto da questão da verdade, de facto. Da paralisia, dizemos, é mais conhecida a ideia da paralisia. Eu, de facto, foi conscientemente ou intencionalmente que não desenvolvi essa parte, tenho a sensação que será um outro artigo. Portanto, o estudo das relações, a relação entre subjetividade e verdade, a constituição dos sujeitos a partir da relação que têm com jogos de verdade, nos primeiros escritos ou depois com a verdade sobre si mesmo, da forma como se constituem a si próprios, seria um outro artigo. Mas, de facto, percebo a tua política que falta aqui, nem que seja uma nota de rodapé sobre esse assunto. Porque também isso permite-nos realmente de rever ao também, por exemplo, a arqueologia do saber. Sim. É isso que faz também, de reinterpretar realmente todo o itinerário a partir dos primeiros textos. Por isso seria importante dizer. Mas ainda assim julgo que não estamos em desacordo. Não é um desacordo. Não é um desacordo. Como? Ainda ias continuar? Não, só uma outra coisa, por exemplo, respeito à ideia do cristianismo. Não? Na última parte do texto, por exemplo, tu apresentaste efetivamente a ideia do cristianismo e, se interpretei bem, ou seja, como uma das influências diretas do Nietzsche respeito ao Foucault. Por exemplo, a ideia do Foucault, do cristianismo, é efetivamente muito perto do pensamento da genealogia. Mas eu não digo isso, mas Podia dizer. Foi uma reinterpretação no isto. Eu digo sim, obviamente isso sim, mas não sei, isso é uma pergunta que eu faço. No meu ponto de vista, o Foucault, dizemos, chega mais além do Nietzsche a partir deste horizonte. Ou seja, a questão do cristianismo que o Foucault põe, por exemplo, na última parte da Coragem da Verdade, é muito interessante, porque ela não faz efetivamente uma genealogia das práticas da vida, e também, por exemplo, uma genealogia das práticas ascéticas, e mostra como no interior das transformações que estas práticas concedem na história, que, dizemos, se produz uma forma nova, dizemos, quer de valor, quer da religião. Então, o cristianismo, na altura, dizemos, do quarto, do terceiro século, dizemos, é produto mesmo de uma transformação que fica ao interior das práticas. São, dizemos, as práticas que determinam a estruturação dos valores e a estruturação, por exemplo, de forma, de horizontes valoriais que incluem o cristianismo. Valorativos. Não entendi. Valorativos. Isso. Desculpe. Então, eu acho simplesmente que fosse interessante, dizemos,
mostrar também não simplesmente esta ligação com Nietzsche, que obviamente está muito presente, mas também esta consequência que Foucault traz a partir do Nietzsche. Seria um outro artigo, novamente. Eu Uma não ideia então, vamos ver a forma como Foucault desenvolve a genealogia da moral do Nietzsche e de facto, estou totalmente de acordo contigo. Ele vai mais longe no sentido. nesse sentido aqui. Ou seja, de fazer uma história das práticas, não é? Foucault é muito mais minucioso do que Nietzsche, não é? Mais específico dos seus objetos. Necessariamente faz genealogias mais densas, digamos assim. Vocês desculpem, eu tenho que fazer uma Quando vocês falam de continuidade, quando têm essa ideia da continuidade na obra Foucaultiana, uma coisa que eu tenho que saber é se estão a referir-se a uma continuidade em relação ao Emílio Schultz ou se é só nos textos, os chamados textos do último Foucault, ou seja, dos anos 70 e 80. Essas interpretações mais novas trazem uma continuidade até no fim da obra que o fez famoso. Sim, a minha ideia é que a continuidade está presente em todo o seu pensamento. Ou seja, nos anos 80 há um desenvolvimento de uma determinada dimensão do pensamento de Foucault que permite a reinterpretação das suas obras dos anos 60 e 70 também, portanto, incluindo as palavras das coisas. E no meu caso, preocupa-me principalmente esta dimensão ética. A questão da ética, exato, é porque eu estava a pensar, eu estive há pouco tempo a reler aquela complicadíssima parte do penúltimo capítulo do Emílio Schultz, da Place du Roi, sobre a interpretação das meninas. E o texto é extraordinariamente denso, é muito complicado e eu consigo ver uma reconcepção de uma noção de sujeito como substância presente ali. Inclusive, acho que há outro trabalho muito interessante a ser feito, é que, no fundo, o local do rei é o local que nós, como observadores do quadro, ocupamos. Portanto, a um certo nível, aquilo também tem, embora ele seja a traçar a falar do pensamento do sujeito na modernidade, no fundo, dizer que a modernidade não tinha instrumentos para pensar no homem, há ali uma interpretação ao próprio leitor. O que eu não vejo é emergir ali um modelo de ética. Certo, essa é a crítica comum que se faz ao Foucault. O que me parece a mim é que nesses primeiros textos Foucault, sim, e o problema, quer dizer, a culpa no fundo é do próprio Foucault, que refere muito poucas vezes questões éticas nas primeiras obras da sua obra, nos primeiros obras. A questão aqui é só, apesar de não referir essa questão ética nas obras dos anos 60 e 70, isso não significa que quando ele vai abordar a questão ética nos anos 80, isso implica uma total contradição com o pensamento das obras dos anos 60 e 70. O que me parece é que o pensamento dos anos 80 acrescenta uma nova dimensão àquilo que lá, aos processos sujeitos, no fundo, à própria forma como se constitui o sujeito, né, que nos anos 60 e 70 estava marcada por práticas disciplinares, práticas discursivas, que determinavam completamente a forma como se constitui o sujeito. Quando Foucault acrescenta, nos anos 80, a possibilidade do sujeito se autoconstituir, de se impor a si próprio as regras do seu próprio comportamento, isso acrescenta uma dimensão à imagem do sujeito que já tínhamos nas obras dos anos 60 e 70, que não é necessariamente contrastante, como foi dito. Não é? Há a ideia de que não é possível conciliar esta preocupação ética dos anos 80 com as primeiras obras dos anos 60 e 70, em que parece não haver, precisamente como tu estavas a dizer, lugar para a ética. Eu julgo que não é uma viragem, de facto, que é simplesmente uma complexificação da visão do sujeito. Digamos que até aos anos 80 a concepção do sujeito de Foucault estava ainda amputada, por assim dizer, estava coxa, não estava analisada em todas as suas frentes. Nos anos 80 ele não reformula a noção do sujeito, simplesmente acrescenta uma dimensão de importância fundamental
para a razão global do que é efetivamente o sujeito do Foucault. É assim que eu pelo menos o entendo. Mas a crítica que estás a fazer, no fundo, expressa o ponto de partida da minha apresentação. Portanto, houve muitos comentadores a apresentá-lo dessa maneira e ainda hoje continua a haver. É uma cisão muito forte no comentário de Foucault. Eles consideram que há, de facto, são dois Foucaults, não é? O pré-anos 80 e o pós-anos 80, e que não é possível conciliá-los, ou então que o Foucault revê totalmente o seu pensamento passado, ou aqueles, como eu, que tentam conciliar e acham que é possível conciliar as diferentes perspectivas. Se fosse acrescentar só uma coisa, ou seja, é por isso que a questão da verdade é tão importante. Sim, porque ou seja, Foucault dos anos 60 nasce como Foucault da linguística, digamos assim, não? Da interpretação da linguagem. E não é possível pensar todo o Foucault das disciplinas, todo o Foucault das prisões, sem pensar a questão da verdade como questão efetiva, presente, ou seja, como a verdade nos que disciplina os corpos, como uma certa forma da verdade que disciplina os corpos do sujeito. E nesse sentido, quando Foucault chega, nos anos 70, no final dos anos 70, ele retoma, depois de ter posto ao lado essa questão, a questão da verdade, efetivamente ele retoma uma das questões que já estavam presentes no ponto de vista nos anos 60. Eu não queria pronunciar muito sobre esta questão, tendo a concordar contigo, tendo a concordar com. E acho até que de alguma maneira essa unidade que tu falas, de alguma maneira, até tinha que ter a ordem que teve, ou seja, para chegar. Essa unidade que tu falas, de alguma maneira, digamos, a ordem das questões, não é? Primeiro toda a questão disciplinar, da arqueologia, até tomar no caso da arqueologia de saber, das palavras das coisas. Era de alguma maneira a condição necessária porventura, mas isto pode ser um pouco especulativo, ele depois poder chegar à fase mais tardia. Mas a minha questão é mais do outro tipo. E é uma questão mais da minha relação com o Foucault, do que propriamente uma interpretativa em relação ao. Até que contexto é a ética, de alguma maneira, em Foucault, não está de alguma maneira destituída do aspecto moral propriamente dito. E em segundo lugar, até que ponto é que ela é possível sem esse elemento, ou então, querendo deixar esse elemento de fora, até que ponto é que é possível fazer aquilo que eu quero, ou seja, manter as estruturas políticas, sociais, etc., e, de alguma maneira, pôr a ética toda do lado individual, do subjetivo. Portanto, em última análise, porventura, eu subscreveria, e se calhar sou muito simpático para a posição de Foucault, relativamente à ética, mas provavelmente num mundo muito diferente daquele que é o nosso, do ponto de vista social, político, etc. Portanto, teria que haver uma mudança, uma revolução, neste caso. Portanto, mas enfim, isto são questões mais do ponto de vista da minha. O que é que chamas o aspecto moral propriamente dito? Dizes que esta ética está destituída do aspecto moral propriamente dito? Em termos universais está, parece-me estar. Porque não parece que a moral seja compatível com esta transformabilidade do sujeito. Mas o que é que se chama moral? O respeito por determinados valores? Não é mais normativo, não é? Sim, mas vamos lá ver. Há uma distinção tradicional, não é? Entre a ética como teleologia ou como uma prática de si, utilizando o conceito de Foucault, se quiser, e uma ética como moral. São coisas diferentes. Então, uma ética tem mais a ver com a forma como eu delirei a minha existência, a minha forma de ser, etc. Mas isso não esgota necessariamente a esfera moral. Nesse caso, ela desaparece praticamente. O que Foucault pode estar ao mesmo tempo a dizer é: pode haver certas práticas de vida e certos valores de alguns indivíduos, aqueles que optam, que acham que isso é relevante, devem fazê-lo, porque, em termos ético-existenciais, no sentido da ética de Foucault, tal como eu estou agora a colocar, esses indivíduos acharem que a questão moral é relevante. E eu, com certeza, aceitaria isso, provavelmente. Desde que isso não seja universalizado, não seja, digamos, totalmente socializado. Não é? Provavelmente eu não teria nenhum problema com isso. Embora me pareça que a posição dele propriamente dita. Eu não queria confundir socializado com universalizado. Mas já. Deixa-me só terminar.
Agora, não. Bom, mas, quer dizer, a posição de Foucault, ela própria, como posição teórica, desde logo, não me parece que dê relevância suficiente ao aspecto moral. Mas eu aqui já estou a fazer a distanciar da posição dele. Não estou a dizer que a posição dele no limite seja incoerente. Agora, eu acho que aquela provavelmente implica uma mudança muito maior da sociedade do que aquela que ele está a dizer que se pode fazer. E que aparentemente é muito para uma situação que apresentaste. Eu confesso que ainda não percebi muito bem o que é que chamas o aspecto moral. Parece que estou a ter alguma dificuldade em perceber. Pois, mas há coisas que são difíceis de explicar. É uma ética mais ligada ao dever, uma ética mais medida, no sentido. Não, isso claro que não, mas Foucault distancia, opõe verdadeiramente a ética a um mero sistema, sistema de valores ou códigos valorativos que os indivíduos simplesmente, obedecem de uma forma cega e refletida. Para Foucault é ética. Cega e refletida porquê? Porque se estou a perceber a noção de moral que estás aqui a empregar, talvez seja o respeito por um determinado conjunto de valores e regras que normalmente. São valores reconhecidos pelo indivíduo. Não, normalmente são transmitidos de forma acrítica pela sociedade em comum. Pela sociedade, pela educação, portanto o indivíduo tem estes valores porque vive numa determinada sociedade, numa determinada comunidade e foi ensinado a respeitar esse tipo de valores. Haverá alguns que refletem sobre esses valores, mas a maioria não refletirá e simplesmente os respeita porque foi assim que foi educado. Sim, mas como a mesma coisa. Uma coisa é eu refletir e discutir os valores, outra coisa é eu chegar ao fim dessa discussão e aparentemente ter que os rejeitar. São coisas diferentes. Mas estás a atribuir essa visão a Foucault? Claro. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode Não, chegar eu ao estou a fim. falar da posição teórica dele. Eu não estou a dizer que ele nega que haja indivíduos que possam ter uma visão moral, mas têm individualmente e em nome próprio. E há a sua responsabilidade. Sim, eu julgo que A posição teórica dele não diz à partida que a pessoa tem que ter, ou deve dar mais importância a determinados aspectos morais. Isso não está na posição O ponto dele. fundamental na perspectiva ética de Foucault é que seja uma escolha pessoal, individual e refletida por determinados valores. Sejam os quais forem. Ou seja, que parta, lá está, de uma preocupação consigo e não de uma espécie de universalismo ou de obrigação de respeitar determinados valores universalmente impostos, mas uma reflexão sobre si mesmo e sobre os valores que individualmente deve adotar. A minha questão é, esse processo de reflexão, no final, pode ou deve ou não abdicar do aspecto moral? Essa é a minha questão. O que chamas de aspecto moral? Os valores? Desculpa, não estou a perceber. O que é que chamas o aspecto moral? Uma psicóloga. Não, eu gostava de perceber. Porque Vamos lá ver, a questão é que a partir do momento em que tu entras numa espécie, entre aspas, de relativismo ou de perspectivismo, é óbvio que o aspecto moral perde necessariamente. O que é um aspecto moral? Isso é muito difícil explicar o que é. Quer dizer, isso é um sentido que em princípio todos nós temos. Eu parto desse princípio, eu pelo menos acho que tenho. E com isto não estou, repare, eu não estou propriamente a opor-me à posição de Foucault, não é isso. Agora, o que eu acho é que ela pode de alguma maneira ter posto em causa mais do que me parece desejável, mas enfim, também não, quem sabe, não é? A questão moral, é só isso. Aspecto moral, questão moral, que é o universalismo dos uma relação valores. com uma ideia de bem ou de mal, seja o que isso for, sejam objetos exteriores de nós ou não. Uma relação com... Acho que isso não está justo. Não, mas se eu disser que se essa relação com o bem e o mal é uma relação individual, provavelmente o Luís vai dizer que isso que falta aí é a questão moral. Portanto, importante aí é uma relação universal. Depende do que entendemos por individual aí. Eu não estou a dizer que as pessoas não devem refletir e pôr em causa e fazer Escolha ideologias, pessoal, o que quiser. Eu não estou a a pôr em ética é um causa. exercício pessoal e refletido da liberdade. Para o Foucault. Pronto, e o que eu digo é... É que estes valores morais todos analisam-os, A fazem maneira como eu escolha. entendo isso, eu acho que a maneira como eu entendo isso, e das leituras que fiz de Foucault, a ideia é que a filosofia de Foucault implica uma desconstrução. Implica uma desconstrução do discurso moral, sim. Tal como já em Nietzsche, não é? A ideia de que os valores que adotamos criticamente e passivamente são contingentes e arbitrários. Isso encontramos tanto em Mas eu não sou Nietzsche. contra a desconstrução. Pronto, A e a questão é, partir no dessa final da desconstrução, qual é a conclusão? No final da desconstrução, tanto com Nietzsche como Foucault, ficamos a perceber que esses valores que universalmente aceitamos na nossa sociedade não são universais ou não são necessários. Digamos assim.
não são necessários e não é universal. Não são necessários, não são absolutos, são contingentes e arbitrários. Enquanto valores contingentes e arbitrários não têm que ser adotados universalmente e, portanto, isso dá-me a mim a liberdade de escolher, se quiseres, na formação de Nietzsche, os meus próprios valores, ou de exercer, na expressão na terminologia de Foucault, de exercer eticamente a minha liberdade, que é refletir sobre todos esses valores que acabaram de perder o seu caráter absoluto e universal e refletir sobre quais deles é que se aplicam. Também, Marta, mas é assim, eu quando estou a colocar esta questão, não estou a dizer que a questão moral deve ser universalizada, estou a manifestar uma inquietação que é minha. Claro que eu, teoricamente, posso dizer, e eu concordo com isso, com essa posição de Foucault, de que deve haver liberdade e não se deve impor os nossos valores ao outro. Portanto, a minha questão é mais uma questão individual, embora possa ter reflexos teóricos, como é evidente. Eu hoje em dia também não consigo pensar que, bom, vamos expor, eu nem sequer estou a dizer que tenho uma visão, digamos, que implica um elemento moral no sentido que eu estou a dar. Mas vamos supor que sim. Eu não consigo achar que a minha posição deve ser universalizada. Mas também não cai na posição de Foucault, em que aparentemente o aspecto moral desaparece do quadro da teoria. Continua a não perceber o aspecto moral. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sou filósofa, eu sou psicóloga, e a gente não pensa em fase de Foucault, nem em qual livro que ele falou, mas como o pensamento como um todo pode nos ajudar a fazer outras coisas funcionarem. Né? Então, do que eu consigo pensar do pensamento de Foucault, que não é puro, é muito misturado com outros filósofos, principalmente filósofos da diferença, é que o problema não é ter uma moral. Todos temos uma moral. O problema é pensar que essa moral é permanente, eterna e universal. Né? E o bom ou o mal, que é essa avaliação que o corpo faz, essa é uma avaliação ética. Né? Uma avaliação que venha de fora do corpo e que nos imponha, essa é uma avaliação moral. Então, desse ponto de vista, a questão não é a existência de uma moral. Ninguém está livre, todos nós temos que o tempo todo problematizar a nossa existência para ver aonde que estamos capturados por essa moral. Não te importa. Deixa-me só. No final, eu também gostava de. Não, mas já tem questão. Não, De alguma ordem, eu acho que não. Depois disso, Fala do chat. Eu acho que era bom houvesse alguma mas agora não. Essa Está Eu acho que eu tenho direito de resposta. Só quero chamar a atenção, mas isso é uma proposta que eu temos que pensar logo da disciplina. Mas não há disciplina no seminário. Estás a ver? Agora, visto que é muito rápido. Não, eu acho que no fundo isso acaba por diminuir muito o fator moral. É a minha ideia. Essa posição que defendeu. Sim. Eu não é que não se possa falar em moral, mas é uma moral já no sentido da simples ética de si. Quer dizer, e isso para mim não quer dizer que em alguns casos a pessoa não tenha uma moral no sentido mais próprio, de acordo com aquilo que me parece, com o conceito de moral. Né? Mas o que me parece é que, de facto, ele está a abrir a porta para que, de facto, a questão moral caia muito. Essa é a minha posição. Isso. E eu acho isso uma boa coisa. Quer fazer inscrição? Acho melhor, mas eu faço. Nem assim, não é? Alguém tem que reger a sessão. Quem está agora? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a tua comunicação, achei que tinha sido muito interessante e, pelo menos, acho que nos ajuda a pensar acerca dos problemas. Eu não conheço, sou completamente ignorante em relação ao Foucault, mas gostaria de colocar uma questão, se não te importasses, esclarecer melhor a relação existente entre poder como dominação, entre resistência e ética ou cuidado de si. E porquê que eu coloco essa questão? Porque, para além do interesse que tem no seu esclarecimento, quando tu estás a falar da relação de continuidade entre o período inicial de Foucault
e, digamos, a sua reflexão final em que há essa preocupação com a ética, eu gostaria de tentar perceber se nessa fase inicial, como sou completamente ignorante, ele está a falar de poder apenas como dominação e se na parte final da sua reflexão ele não introduz exclusivamente a possibilidade de haver uma resistência em relação a esse poder e se essa resistência não será efetuada através dessa ética ou cuidado de si. E de maneira que gostaria que, se fosse possível, esclarecesse melhor a relação entre esses. Sim, eu devo dizer que conheço mal os primeiros escritos de Foucault. Eu concentrei muito mais comecei pelo fim, digamos assim. Comecei pelo último período e não conheço bem os primeiros textos. Mas tendo em conta, principalmente estas entrevistas que ele dá no final da vida, de 1983, 84, em que se preocupa precisamente em esclarecer a noção de poder, o que ele diz é que ele sempre teve esta noção de poder, ainda que tenha sido mal interpretada, ou seja, quando falava em poder, interpretava-se em geral o que ele queria dizer era um estado de dominação. Ou seja, que ele se referia a estados de dominação quando usava a palavra poder. Portanto, eu julgo que a distinção sempre tenha estado presente, ainda que não tenha ficado clara nas primeiras obras, daí que tenham surgido interpretações ao lado daquilo que ele queria dizer. Não sei se respondi à sua pergunta. Queria também a relação da ética. Depois, a importância da ética. Exatamente, a questão de como é que a ética pode ser importante nesse contexto do poder que não é visto apenas como dominação, mas que pode ter havido uma resistência, mas não só, não é? Porque ele fala dessa arte de existência, portanto, não há só uma questão de existência, mas na verdade também uma questão de criação, não é? Mas eu gostava de tentar perceber nessa constelação, digamos assim, de conceitos simultaneamente, chamaste a atenção muito para a questão da continuidade, eu digo sinceramente, dou pouca importância à questão de se há ou não continuidade ou descontinuidade do pensamento dos autores, mas quando essa questão é colocada, e sobretudo em relação a alguém que tem uma reflexão simultaneamente política e ética, eu gostava de tentar perceber e que dá muita importância àquilo que eu chamo as tecnologias do poder e simultaneamente às tecnologias do si, gostava de tentar perceber qual é que é a relação que há entre as tecnologias do si e simultaneamente qual é o papel da ética nessas tecnologias do si, de modo a que seja possível pensar uma possibilidade de liberdade, não é? Porque é isso que eu quero chamar a atenção, é como é que é possível no espaço da nossa vida política, em que o poder pode não ser sempre visto como dominação, alguém ser livre. É uma boa pergunta, muito obrigada. A ideia, como eu já referi, a ideia de todas as relações humanas para Foucault, todo o tipo de interação humana, seja com pessoas, seja com instituições, qualquer interação humana é uma relação de poder. E isto porque há sempre, isto também, lá está, junto na esteira de Nietzsche, qualquer indivíduo pretende impor-se sobre o outro. Em qualquer tipo de interação, mesmo aqui neste momento, segundo Foucault, eu estou a tentar exercer algum tipo de autoridade, de poder, de domínio sobre vós. Quando a Regina me fez a pergunta, estava a tentar exercer de alguma forma poder sobre mim. Isto não é encarado de uma forma negativa, ou seja, quando eu digo que a Regina estava a exercer poder sobre mim, não é de uma forma negativa, se fosse por humilhar, não é essa a questão, é simplesmente que está, ao lidar comigo, está necessariamente a impor-se numa relação de forças, digamos assim. Portanto, qualquer interação humana implica este tipo de relação de poder. Agora, há vários graus. Uma relação de poder caracteriza-se para Foucault necessariamente pela resistência da outra parte, ou seja, a Regina, para exercer poder sobre mim, é preciso que sinta da minha parte algum grau de poder também, alguma possibilidade de resistência também. Portanto, resistência, liberdade, e significa que, como eu julgo que deixei claro na apresentação, as relações de poder podem ser, são sempre moldáveis, mutáveis, modificáveis e reversíveis. Portanto, quando a Regina me fez uma questão, ficou numa posição de superioridade relativamente a mim. Enquanto eu não for capaz de responder, estarei numa situação de inferioridade. Se eu lhe conseguir responder brilhantemente, passo para uma situação de superioridade. E é isto. Pode haver equilíbrio. Pode haver equilíbrio. Não sabemos sempre uma relação de dominação. O poder não penso que seja forçadamente visto apenas numa situação de dominação. Não, mas o que Foucault diz é que há sempre esse objetivo de dominação. A pessoa quer sempre estar numa situação de superioridade.
Portanto, o equilíbrio, por acaso, o equilíbrio à partida não é sequer desejável, não é? Mesmo numa relação entre homem e mulher, pais e filhos, há sempre algum tipo de... Podem ser diversificadas. Se pensarmos na relação entre dois amigos, podemos pensar que um amigo é mais forte num determinado aspecto e tem esse domínio sobre o outro num aspecto, depois no outro aspecto o outro domina. Portanto, há sempre esta relação de forças que implica resistência e poder, diferentes graus de poder e resistência de ambos os lados. Esse princípio de faturação, faturação. É pontual ou é pontual ou está estamos a subir uma... Mas ainda não acabei, se tiver a ver? Sim. Tem, claro. Esse princípio de faturação inscrito no poder, no fundo, não significa que os dois conceitos são complementares. Quais dois? Ou seja, poder e resistência. Que é o princípio de fraturação inscrito no núcleo do poder, porque o poder absoluto não é sequer perceptível. Exato, mas é isso mesmo. Pois, não é possível o poder sem resistência. É impossível que os sujeitos se deem conta do poder absoluto, não é discernível. Não é? Por isso essa observação. Não é o que, desculpa? Não é discernível. Um poder que seja absoluto. Havia uma parte da tua aí seria. Que explicava isto muito bem. À partida não é possível o poder absoluto. Mas lá está, o que há. Vamos lá, também não é verdade que todas as relações de poder sejam completamente equilibradas. Não são. Normalmente consegue sempre perceber qualquer tipo de relação, ainda que seja uma percepção mínima, é sempre possível perceber quem é que está num plano de superioridade e de inferioridade. E há vários graus de assimetria, por assim dizer, nas relações de poder. Nesse momento ele está no grupo de inferioridade. Portanto, num grau de assimetria máximo, por assim dizer, em que durante demasiado tempo, ou durante um longo período de tempo, a relação é claramente assimétrica em favor de uma das partes, Foucault fala em estados de dominação. Digamos que é o grau máximo de assimetria. Uma relação que está como que congelada, fixada, e que é muito difícil de reverter. Agora, o fundamental, julgo eu, na reconcepção, na explicação que Foucault faz destas noções no período final do seu pensamento, é que apesar de muito fixadas, muito congeladas, mesmo estes estados de dominação não são em si mesmos inalteráveis, necessários. Ou seja, mesmo que o grau de resistência seja mínimo, ele está lá. Mesmo no estado de dominação, podemos pensar escravatura. Pensemos num caso de escravatura, que é óbvio que o escravo é completamente dominado, está completamente sob o poder do mestre. Mesmo neste caso, há uma possibilidade mínima, sei lá, de o escravo matar o mestre, ou de se matar a si próprio, ou de fugir. Portanto, há uma possibilidade mínima de reverter a situação de poder ou de escapar dela. E é neste resíduo mínimo que Foucault considera que se podem exercer, mínimo ou máximo, mas pronto, falemos agora do estado de dominação, da possibilidade de nos encontrarmos numa situação política próxima à dominação, à ditadura. É neste espaço residual de resistência possível que Foucault acha importante desenvolver essas éticas, essas práticas do si, por forma a criar, de facto, ou de forma dos indivíduos constituírem a si próprios, terem um mínimo de liberdade na constituição de si próprios, apesar de todas estas estruturas opressivas e repressivas externas. Ou seja, há um resíduo de liberdade individual que é, por assim dizer, intocável. E isto é uma coisa que ele encontra, de facto, é muito forte nesta tradição antiga das escolas iluministas. Alguns deles, em Epicteto, por exemplo, mostrou que ele era escravo, ou foi escravo. E, portanto, esta ideia de que há um resíduo em nós que não pode ser tocado, um resíduo de liberdade que não pode ser tocado independentemente das circunstâncias externas em que ele encontra. E é nisto que o Foucault pega, tanto quanto me é possível de compreender. Eu fiquei esclarecida, só queria, sem querer só chamar a atenção para um aspecto, quer dizer, para uma questão que agora, depois da tua. Eu estou a tratar de estudos, falar, eu também gostava de vos contar, mas pronto, como queiras. Que a tua comunicação me chamou a atenção, e vou pensar sobre ela, acho muito interessante, que é a relação que há entre Foucault e Nietzsche e, de alguma maneira, o conceito de poder que me parece que está subjacente ao
pensamento de Foucault, que talvez seja espelhado em Nietzsche, que me parece ser, digamos assim, com alguma dificuldade associado apenas a Nietzsche, porque eu, por exemplo, não conheço Foucault, mas conheço Nietzsche. E Nietzsche associa muito a questão de poder, à questão de dar, à questão digamos assim, da exclusividade. Eu tenho uma passagem no Pathos na genealogia da moral sobre o Pathos da distância, em que ele mostra exatamente, isto é, que me parece que ele está a tentar pôr em causa a ideia de que a vontade de poder tem a ver com vontade de subjugação. E, portanto, eu acho que provavelmente nós também poderíamos fazer uma reconstrução da própria ideia da relação entre a propriedade de si e o poder e a admiração a partir de Nietzsche, sem ser a perspectiva do poder de uma tentativa de influenciar e, sobretudo, uma ideia de um superior e um inferior. Embora nós possamos encontrar isso em Nietzsche, não penso que Nietzsche esteja forçosamente sempre a pensar na ideia de superior e inferior, porque isso de alguma maneira significaria pôr em causa a própria liberdade do sujeito, não é? Porque a partir daí, se houvesse um inferior e um superior, em termos absolutos, então, digamos que não havia qualquer possibilidade de construção nem de criação de si. Em princípio, o inferior e o superior estão sempre dependentes num conjunto de circunstâncias completamente mutáveis e, por isso, no limite, já acaba por completamente em causa a própria superioridade. Por isso é que eu chamei a atenção para a questão do Pathos da distância. Ou seja, eu concordo com, acho muito interessante tudo isso. Agora, faz-me pensar que provavelmente o conceito de poder não é um mais, quando se associa a Nietzsche, parece-me que também se está a esquecer de uma dimensão importante no pensamento de Nietzsche acerca do poder, é que o poder não é forçosamente visto como vontade, a vontade de poder oprimir não é forçosamente vista como vontade de influenciar, no sentido de estabelecer alguma relação de superioridade ou inferioridade. É visto também como vontade de dar alguma coisa, aliás, eu penso que ele está constantemente a chamar a atenção para isso. O super-homem é aquele que dá, é aquele que dá sentido ao mundo, é aquele que de alguma maneira não é um envenenador da existência, não é alguém que vai tirar. Portanto, eu tenho uma maneira de pensar o poder e Nietzsche completamente diferente dessa concepção despótica. Não é necessariamente Nossa, eu vejo muita correspondência entre o pensamento de Foucault e do Nietzsche. Não estou a falar, estou a dizer agora a vontade de poder, essa ideia de poder como influência, a ideia do poder que depois, de alguma maneira, cria sempre uma relação de hierarquia entre o superior e o inferior. Quer dizer, eu tenho dificuldade em perceber que no pensamento de Nietzsche, como eu não conheço Foucault, sobre isso não vou pronunciar, Nietzsche defende essa concepção de poder. Mas pronto, mas isso é aquilo que estava a dizer à Marta, é uma reflexão que deve ser posterior, que eu estou aqui neste momento a partilhar com vocês, mas há tanto tempo que já não pensei em Nietzsche, mas como também fiz investigação sobre ele, e critiquei sempre essa ideia de que a vontade de poder estivesse associada a uma concepção despótica e limitadora da vontade. Eu também não disse. Gina, em primeiro lugar, eu falei de Foucault, não de Nietzsche. Eu disse que a expressão de Foucault podia ser, provavelmente, influenciada por Nietzsche, mas ainda assim, o que eu disse era relativamente a Foucault, não a Nietzsche. Ainda assim, parece-me que é possível encontrar uma coisa semelhante em Nietzsche, sendo que aquilo que eu disse elimina precisamente a ideia de uma concepção despótica do poder. O facto de haver sempre uma vontade de dominação ou de impor a sua opinião ou o seu poder, isto não quer dizer que haja um despotismo, precisamente porque há, de uma forma que eu reconheço, a possibilidade dessa hierarquia de poderes se inverter. Portanto, eu, quando estou a exercer o meu poder, reconheço imediatamente que há a possibilidade de reverter essa posição. Portanto, não há aqui qualquer ideia de despotismo. Em terceiro lugar, gostava também de fazer o comentário que eu diria que a própria capacidade de dar em Nietzsche é em si mesma uma forma de poder. Exatamente. Zaratustra, ao dar, então não podemos pôr em pratos, não podemos dizer que ou se tem uma relação de poder, em que se quer exercer o poder, ou digamos que uma crítica possível à noção de poder como dominação em Nietzsche seria a valorização da generosidade e do dar em Nietzsche. A generosidade e o dar são elas mesmas uma forma de poder em Nietzsche, como se comprova precisamente pelo Zaratustra. Pois, mas eu estou a dizer precisamente aquilo que eu sublinho no conceito de poder é exatamente essa dimensão. Não significa que ela seja dissociável do domínio, ou seja, aquilo que. Não, mas é que quando eu digo aquilo despótico, eu não estou a dizer que, evidentemente, o poder se exerce de maneira despótica, mas a maneira como muitas vezes o Filipe foi entendido, aliás. Sim, mas eu não partilho. Sim, mas o poder é um poder despótico. E esse poder despótico tem a ver com o quê? Não tem a ver com a possibilidade de ser, digamos assim, desfeiteado, de haver resistência. Não, pode haver resistência do outro lado. Mas é que a intenção no exercício do poder
tem precisamente a ver com essa ideia de limite de conclusão à subjugação. Eu sempre achei, sim, mas eu digo uma coisa, Marta, eu não estou a dizer que tu disseste, eu estou a dizer, é que a maneira como é apresentada no Foucault, a noção de poder como dominação que no limite, apesar de não ter resistência, supõe sempre que nós estamos a exercer o poder político e como tu também associaste à ideia de influência, ou seja, a pessoa está a exercer poder, quer exercer influência, e depois associa logo a uma distinção entre superior e inferior, quer dizer, eu o que tu disse, eu não vou dizer mais nada, porque não quero estar a repetir o que já aconteceu aqui. O que eu acho é que, eu vou pensar nisso, mas acho extremamente problemático em relação à como foi a minha leitura nos anos 80, portanto há muitos anos sobre Nietzsche, em que eu percebi perfeitamente que havia muitas leituras também sobre o superior, sobre aquilo que ele dizia muito bem, portanto, as hierarquias todas que ele estabelecia, sem dúvida nenhuma cai uma ideia de hierarquização. Mas eu teria tendência a não ver, aliás, por isso é que eu falei na questão do equilíbrio, teria a tendência a não ver a descrição do poder e do domínio quando é associada à Nietzsche dessa maneira. Mas agora não quero dizer mais nada sobre isso. Eu ouvi o que tu disseste, percebo que queres estabelecer, está para além das dicotomias, eu percebi a tua vontade não falar sobre dicotomias, mas pensar sobre isso, era só uma Não, eu posso ter expressado mal, posso ter dado uma ideia errada daquilo que me parece que é o poder em Foucault e Nietzsche. Eu acho que nem num nem no outro está em causa o poder despótico, dominação absoluta, total, etc. Está em causa isto aqui que está a acontecer. Cada vez que eu falo, ou que a Regina fala, há uma vontade de poder ou há uma relação de poder em que procura exercer, procuramos mutuamente influenciar a opinião da outra, não é? Estamos a tentar convencer-nos das nossas perspectivas e isto para Foucault é uma relação de poder, ou é vontade de poder nos termos de Nietzsche. Não é uma tentativa de dominação ou de disputismo relativamente a si, ou de ganhar um debate, ou o que é que seja. É uma tentativa recíproca de nos influenciando um ao outro. É isso que está em causa. Não, eu não estava a ser reportado na situação, mas não percebo também. Faltam três intervenções. Eu tinha uma questão que tinha a ver com essa questão da Regina, e também no meu caso era a pergunta de um leigo, portanto não sou mas que tem a ver com essa questão da definição de poder e o problema que eu tenho com essas definições, francamente, é que eu não percebo qual é que é a utilidade teórica de definições descritivamente ou incompreensíveis ou normativamente, se for o caso, como o conceito de poder que estamos a discutir agora. Ou seja, definições que abrangem, conceitos que abrangem, cuja definição abrange um conjunto de fenómenos muito diferentes entre si, e depois reduzem esses fenómenos a um princípio relativamente simples, como pode ser neste caso o princípio do domínio, realçando apenas um aspecto e negligenciando todos os outros aspectos que diferenciam esses fenómenos e que, aliás, podem ser ainda mais relevantes para perceber, do ponto de vista teórico, como é que esses fenómenos funcionam. Então, reduzir todas as relações de poder, sejam elas relações jurídicas, institucionais, e que provém de que tipo de instituição? Estado de Direito, ou Estado que não é um Estado de Direito, relações manicomiais, relações em âmbitos pedagógicos, etc, etc. Reduzi-las todas a um único princípio parece-me, do ponto de vista teórico, ou seja, do uso teórico de um conceito, quase inútil. Porque depois o conceito não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E depois, e depois uma não, desculpe, faço só para acabar. Para terminar, desculpe. Quer dizer, isso é a noite escura do Hegel em que todas as vacas são negras. É a noite do Schelling, mas é o Hegel que acusa do Schelling de todas as vacas são negras. Portanto, não percebo muito bem, desse ponto de vista, qual é que é a função de um conceito tão abrangente como o conceito de poder, quando é reduzido a um fenómeno extremamente simples como o fenómeno do domínio. Que, aliás, pelo menos pelo que percebi aqui, fica bastante indefinido. Não se percebe depois muito bem o que é que significa. Por um lado, acho que só uma adenda muito rápida que tem, que é uma curiosidade minha, é uma coisa rapidíssima. Mas é uma curiosidade minha porque eu não conheço muito bem, não conheço mesmo muito bem o Foucault. A propósito de outra questão, que é a questão do amor próprio. Há por acaso alguns trechos na obra de Foucault em que ele, a propósito do amor próprio, aborda
a distinção que é típica de alguns filósofos iluministas ingleses, escoceses em particular, tipo Butler ou Mandeville, sobre self-love e self-liking, porque amor próprio, por esses filósofos que são filósofos políticos, tem sido interpretado nesses dois sentidos, enquanto nesse caso, um dos dois sentidos, o do self-liking, é o amor próprio como, entre aspas, vício, pois é a origem da verdade, etc. Mas o self-liking, que é um amor próprio como origem, aliás, das relações sociais, tem sido considerado por autores como Butler, por exemplo, como um aspecto positivo. Portanto, não é verdade que nunca houve uma interpretação positiva da ideia de amor próprio. Posso juntar uma pergunta do trabalho para mim muito parecida? Há 20 anos que andamos com uma pergunta: o que é o poder em Foucault? Eu acho que se em 20 anos não encontramos uma solução é porque o conceito de poder em Foucault tem um problema que está a dizer o Giovanni, ou seja, um conceito que tenta abranger tudo. E para abranger tudo não tem uma definição rigorosa e provavelmente não pode ter. Começando da exceção do H. Sim, mais ou menos. Por isso, todos os que falam de poder nos vários âmbitos políticos, etc., não falam no Foucault, e só os Foucaultianos que falam de poder em Foucault. Porquê? Porque o conceito de poder em Foucault é pouco útil para uma fenómenos de poder nos diferentes âmbitos de vida social, política, etc. Por isso, será que continua a valer a pena falarmos em poder no Foucault? Eu pessoalmente acho que não. Eu concordo contigo. Não é útil na sociedade em que vivemos, mas eu acho que eu queria uma sociedade um bocado diferente. E aí esse o sentido de poder provavelmente já adquiriria mais sentido, mais relevância. Em relação ao Giovanni e do Gabriel, eu acho que é mais talvez um problema meu do Foucault, e peço-vos desculpa se sentiram que perderam o vosso tempo vir aqui a ouvir falar sobre o poder em Foucault. Por outro lado, eu acho que é um problema geral da história da filosofia. O problema é que eu não considero poder, não considero um problema, quer dizer, o facto de ter que haver primeiro uma definição geral, para depois ela possa ser aplicada a casos específicos. Parece um princípio mais ou menos banal, comum e não reprovado. Por outro lado, acho que essa crítica se aplica mais, de facto, aos Foucaultianos do que ao Foucault ele próprio, que, como se prova pelas entrevistas dos anos 80, que demonstram que houve, de facto, uma grande incompreensão da noção dele do poder, de facto, ele nunca se preocupou em dar uma definição do poder, a não ser nos anos 80, quando tenta explicar o que é que quis dizer. De facto, não é uma grande preocupação de Foucault apresentar uma definição brilhante de poder para que pessoas como tu, Gabriel, possam fazer uso dela. Foucault tentou usar, quer dizer, mais do que estar preocupado com a noção de poder, a definição da noção de poder, Foucault preocupou-se em analisar casos práticos, instituições, as clínicas, os manicômios, as prisões, a psiquiatria. Quer dizer, ele o que fez foi não explicitar qual é que era o conceito operacional das análises que fazia. Certo? Depois, no final dos anos 80, teve que vir a tentar arranjar, a tentar definir, concretizar melhor o que entendia por poder, mas ele, de facto, não era a preocupação central dele, produzir uma noção de poder. Mas sim analisar as formas de poder em causa nas diversas instituições, jurídica, clínica, essas análises particulares dão a utilidade teórica, mas a utilidade teórica que tu estás a queixar, que falta no pensamento do autor. Mas reduzem-nos ao mesmo. Do ponto de vista histórico, eu acho que um autor que está tão... Calma. Não é preciso ser só críticos. Estamos a falar do... Eu entendo eu acho que entendo o enfoque das vossas críticas e, no fundo, tem que ver com tentar descontextualizar uma noção do pensamento do autor que a apresenta. E eu acho que isso é extremamente lesivo. Eu vi isso há muito pouco tempo feito. Por exemplo, um autor como o Bernard Williams, em Ethics and Limits of Philosophy, tem um capítulo sobre, supostamente, a filosofia prática de Kant, onde ele se dá ao luxo de usar uma noção de liberdade que não tem nada a ver com a noção de liberdade apresentada por Kant. E supostamente ele acha que está de facto a falar sobre a relevância semelhante da física dos costumes.
isso teoricamente, quando eu acho, eu não sei, eu acho que se fizesse uma leitura, ela própria, genealógica da obra do pensador, dos primeiros com os últimos textos, se calhar, para ajudar, por exemplo, essas coisas mais práticas, na análise da clínica, eu não conheço muito bem esses textos, eu conheço um bocadinho da história da sexualidade, mas eu acho que ele faz, dentro do seu próprio framework teórico, análises particulares que dão a uma noção aparentemente vaga aplicações. Exatamente. Ele começa por dar as aplicações práticas e só depois tenta teorizar, conceptualizar que tipo de concepção de poder tinha em mente. Agora, de facto, parece-me algo estranho exigir de um filósofo que se preocupe, por exemplo, não sei, Giovanni, dizíamos que era uma noção de poder demasiado genérica ou geral e não poder jurídico, por exemplo. Não me parece estranho. Achas possível definir, por exemplo, o que é o poder jurídico sem ter uma noção mais lata do que é o poder? Então, vamos ver. São fenómenos claramente diferentes. Quer dizer, uma relação de poder entre o dono de um escravo e o escravo é claramente uma relação de poder, nós podemos analisar, como é uma relação de poder em sentido próprio, a relação entre o guarda, quer dizer, o polícia do trânsito e eu que conduzo acima dos limites de velocidade. São relações de poderes como são dois veículos, uma ambulância e um carrinho de bebê. São dois veículos. Só que depois, quando vemos a proibição, proibido aos veículos entrarem no parque, sabemos que a ambulância, se calhar, em algumas ocasiões pode entrar, em outras não. O carro não pode entrar, o carrinho de bebê normalmente entra nos parques, apesar de ter aí uma proibição aos veículos de entrarem no parque. Okay? Fenómenos diferentes podem ser analisados individualmente, sem que seja tudo reduzido necessariamente a um princípio absolutamente geral, cuja utilidade não consigo... Não é reduzido porque depois os casos particulares são analisados na sua particularidade. Sim, mas são analisados para reduzir tudo. Se eu faço uma análise que reduz tudo a um único princípio, é exatamente aquilo que faço, exatamente aquilo que eu estava a sugerir há pouco, sem querer fazer uma crítica infinita. Ou seja, realçar apenas um aspecto, que é o da dominação, e negligenciar os outros que diferenciam os fenómenos. Mas ele não dá nenhum realce específico à dominação. Estou a fazer uma pergunta, não é? Quer dizer, essa é uma coisa bastante típica desse tipo de Giovanni, pegando no Tu teu acabou de dizer uma coisa, tipo um ataque à autoridade, como parece. Estou a fazer uma pergunta sobre o Foucault, não é uma coisa, pá, que o Foucault é o Papa, que não tem uma dogmática e pá, fala ex-cátedra, não podemos. Estou a fazer uma pergunta sobre um autor, uma coisa parece uma coisa razoável. Marco, deixa-me só dizer uma coisa. Eu compreendo o Giovanni e até estou um bocado surpreendido. Nós vimos para aqui, porque nós temos, eu gostei imenso de comunicação, mas as pessoas colocam questões. Quer dizer, e eu penso que, sem dúvida nenhuma, podem existir autores, todos nós somos intérpretes, mas quer dizer, agora, se nós nos colocamos do ponto de vista daquele iluminado que tem, digamos assim, a verdade acerca do significado da interpretação dos conceitos, não há possibilidade de nós termos aqui nada. Nós temos aqui. Não, mas eu estou a chamar a atenção para isso. E por outro lado, eu acho que, quer dizer, até nós estamos aqui num seminário de filosofia política, quer dizer, deve ser um espaço em que as pessoas têm dúvidas, esclarecem as suas dúvidas, apresentam as suas ideias, e se nós interpretamos isso sempre à luz, por isso é que eu acho que é perigoso, de um conflito de poder, em que um quer ser superior, outro ser inferior, nós envenenamos, quer queiramos, quer não, completamente este nosso espaço. Isto aqui há um espaço ligado ao saber e à procura de respostas para aquilo que são. Não está a ser, se fosse, desculpa, mas eu já estive em mulheres aqui, quer dizer, com o tom, como se está aqui a falar, e até o conteúdo das intervenções, que assim, estava a ser um bocado hostil. Desculpa, eu não acho que esteja a dizer nada que as pessoas não estejam a sentir, só estou a dar voz. Portanto, e eu não estou a dirigir a ti, estou a dirigir a todos, ou seja, isto aqui é um lugar em que nós vimos pensar todos uns com os outros, em que uns sabem umas coisas, outros sabem outras. E é muito difícil nós conseguirmos conversar se houver a pretensão de que alguém tenha a verdade acerca daquilo que o autor pensou. Quer dizer, eu acho que nós nascemos da escolástica há muito tempo. Se nós ainda estivermos na escolástica, nós estamos tramados, não há possibilidade de eu fiz uma pergunta, eu também queria. Não, mas eu fiz uma pergunta
parte, enquanto pessoa que conhece o Foucault, pergunta de uma pessoa que não o conhece. Portanto, Sim, mas não me vejo tem, todo nessa tem todas as as limitações do caso, né? O que eu ia dizer Não, agora. não, é uma intervenção. Se o tempo está a terminar, então deixa-me fazer isso e depois. A minha pergunta era, espero que seja simples, simples, problemas aí. É que a minha área é filosofia da educação, né? Eu sei que para Foucault uma das instituições disciplinares é a escola. E na escola um conceito muito importante é o conceito de autoridade. Então, em função dessa discussão sobre o poder, eu queria saber se tem alguma reflexão do Foucault especificamente sobre o conceito de autoridade, mas se seria alguma modalidade de poder, né, que eu sei que o Bourdieu trabalha muito sobre isso, a partir de Foucault. Então, se você teria alguma coisa para falar sobre isso, se não seria uma modalidade de poder, autoridade, se envolve dominação, como está sendo discutido, né? Que tipo de dominação é essa? Mas cá seria uma perturbação que envolve algum tipo de relação assimétrica entre o professor e o aluno, no sentido em que está a transmitir conhecimento e a autoridade atribui imediatamente uma credibilidade e a necessidade de respeito por parte dos alunos. É um tipo de relação de poder que Foucault claramente identifica como positivo, ou seja, a ideia de que as relações de poder ou o poder em si mesmo é algo negativo e a própria assimetria não é necessariamente negativa. A pedagogia, a possibilidade da pedagogia é claramente um exemplo disso mesmo. Mas talvez o Gianfranco tenha alguma coisa, talvez eu possa ajudar mais nesse sentido. Eu sei que Mas não posso mostrar, não. se há algum texto específico em que se Foucault trata. Vou dizer que Mas só se você entregar com as anotações todas, senão não dá. Só se havia algum texto que sabemos sobre as eu escolas me de lembro, autoridade. ou seja, acho que tem coisas que possam, mais sobre os assuntos da Marta, por exemplo, sobre a Grécia, sobre a relação entre mestre e discípulo, sim, no terceiro século, quarto século, e depois essa transformação dessa forma na era cristã. Isso que eu me lembro. E depois não tem também algumas entrevistas, mas são pedacinhos que eu li sem dar muita atenção, simplesmente porque eu faço é sobre a questão da escola, sobre a questão da disciplina, dizemos, na escola do Estado, dizemos assim. Então, quando na altura do desenvolvimento das disciplinas no século XVIII, teve também a necessidade do desenvolvimento das escolas da instituição como forma de saber, então isso chegou a ser uma questão importante. Mas aqui realmente se for encontrar isso acho que seja um termo. Qual é esse? A escola pública em E aqui realmente temos todas as entrevistas, pequenos textos, as coisas que também para mim em Marta foram importantes dizer para começar esse seminário. Depois, além de dizer dos textos publicados em dia público. Vocês dois. Eu muito brevemente, eu até concordo com o que a Ana e a Marta estão a dizer, ou seja, o estudo sobre a clínica eu acho que funciona, o estudo sobre a loucura, etc. Quando o Foucault tenta passar os estudos particulares a uma definição mais geral, por exemplo, do poder, para dizer que são todos casos do poder, aí é que não funciona. Então eu sugiro, especialmente por parte de quem está a estudar de facto o Foucault, é que se calhar vale a pena fazer um balanço das interpretações dos últimos 20 anos, perceber aonde é que chegamos, a qualquer ponto, e aonde é que não chegamos a nada. Acho que no caso da análise geral do poder, a situação ficou confusa como era o princípio. No caso das interpretações particulares, da clínica, etc., aí é que funciona muito melhor. É a minha impressão, pelo menos. Mas eu acho que depois de 20 anos está se calhar na hora de fazer uma distinção entre o que funciona e o que não funciona nas interpretações de Foucault. De 30, pronto. Nós vamos ter que continuar a discussão lá fora com os pais, já as pessoas que saíram para entrar com a formação
a presença de todos.